Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Para ela. Amém, irmãos? Porque as palavras de homens mudam, as coisas mudam, situações mudam, né? Quem viu Praia Grande há 30 anos atrás e vê hoje, você percebe que mudou bastante, não é assim? Não é? Nós mudamos, né, irmãos? Você está vendo aqui o meu vestido, não estou gostando da minha vestimenta, mas eu tive que pedir para colocar um terninho por cima, porque eu percebi que a minha camisa está um pouquinho colada, né? Estava tendo uma virose em casa, as camisas estão tudo encolhendo, as minhas. É uma virose que está tendo lá. As minhas camisas estão tudo encolhendo. Eu vim direto da rua, eu percebi que eu estava com a roupa um pouco colada, eu pedi um blazer para colocar por cima aqui. Mas está tudo bem, né? Você não veio aqui para ver minha roupa, está tudo tranquilo. Então nós estamos falando da palavra que não muda e que nós devemos dar atenção toda para ela. Não é, irmãos? Quando nós damos atenção para a palavra de Deus, nós somos bem-sucedidos. Foi Deus quem falou isso, né? Se atentamente ouvires a minha voz, tendo cuidado de guardar tudo que eu tenho ordenado a vocês, então vocês serão bem-sucedidos, as bênçãos virão sobre vocês e te alcançarão. Amém? Quantos gostam de bênção da parte de Deus? Irmãos, é bom demais. Aí na continuidade diz, você vai ser bendito por onde você passar, tudo que você fizer vai dar certo. Irmão, não é bom isso? Às vezes eu vou fazer algum tipo de trabalho na minha função mesmo, mas alguns trabalhos são desafiadores e eu peço a ajuda do Senhor e as coisas sempre funcionam, porque há uma palavra que diz que tudo que eu fizer vai dar certo. Amém? Então seria o objetivo, nós estamos falando sobre semear e colher. Nós já estamos falando desde o começo do mês, né, sobre semear e colher. Na última quinta-feira desse mês, que é quinta que vem, nós vamos fechar falando sobre gratidão, porque sempre que toda semeadura tem uma colheita. E quando nós colhemos bem, nós também devemos ter o coração grato. Amém? Então na última quinta-feira, que é a quinta que vem, nós vamos estar fechando com gratidão, fechando esse tema com gratidão. Mas hoje, só para dar um retrospecto, o Caio começou esse tema, e aí como ele não pôde dar continuidade por conta de outras situações, então eu assumi aqui. Nós estamos falando de semear e colher. O Caio começou falando a respeito de semear nos lugares certos. Não foi assim? A nossa semeadura no lugar certo, ela vai produzir. O próprio Jesus falou sobre isso. O semeador saiu a semear, e ele semeou em terrenos diferentes. Quando se semeia numa boa terra, aquela semente vai produzir a 30, 60 e a 100 por 1. Amém, irmãos? Na semana passada nós falamos sobre o que mesmo? Ninguém estava aqui, né? O quê? É que tu mora comigo, né? Ah, tu não tá. Nós falamos sobre semeadura ou sementes a longo prazo. Nós falamos um pouco sobre né? Lançar semente e esperar acontecer. Porque vai acontecer, irmãos, toda semente tem uma colheita. Você está comigo? Eu quero ler um texto aqui que não é bíblico, é um texto de Mike Murdock. Mike Murdock escreveu isso no seu livro Os Segredos da Liderança de Jesus. E ele fala que Jesus, ele foi um semeador. E eu peguei um trechinho do livro dele que diz assim: alguém planta uma pequena semente de carvalho, ela se torna um carvalho poderoso, né? Um pequeno grão de milho é plantado, ele produz 2 espigas de milho. E cada espiga produz 2 partes. E cada uma contém mais de 600 grãos. Você já percebeu? Um grão foi lançado. 2 espigas, 2 partes, cada um mais de 600 grãos. Ou seja, daquele único pequeno grão de milho, uma semente, são criadas outras 2.800 sementes. Um grão. Olha só como tem poder a semeadura, irmãos. Só que assim, o contrário também é verdadeiro. Quando nós semeamos o que é bom, nós colhemos tudo de bom. Mas quando nós semeamos errado, isso pode ser muito prejudicial para nós. Amém? O apóstolo Paulo, ele escreveu, abre lá em 2 Timóteo 3, versículo 1, por favor. 2 Timóteo 3, 1. Eu vou ler até o 3, tá? Então vai seguindo. Sabe, porém, isso, nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis, ou nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Diga comigo, tempos difíceis. Só para deixar claro, nós vamos falar hoje sobre sementes de honra. Amém?
tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si. Pastor, mas onde é que está um princípio de honra aí? Então vamos discorrer um pouquinho sobre esse texto. Vamos lá. Nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois os homens serão egoístas. Irmãos, eu quero dizer a você que todos esses atributos, ele vai trabalhar juntamente com a desonra. Porque o egoísta, ele só pensa em si, ele sempre está com a razão, ele não se submete a ninguém. E nós vamos continuar. Eles serão egoístas, avarentos, jactanciosos e arrogantes. A arrogância é um atributo que quase nunca nós percebemos que ela está em nós. Quando é que eu percebo a arrogância? Quando alguém vem e me corrige. Como nós recebemos a correção, irmãos? Será que nós recebemos bem a correção? Diga, correção dói. Isso já acontecia quando os nossos pais pegavam a cinta para nos corrigir, sim ou não? Doía. As correções dói. Então, às vezes a arrogância, ela está andando junto conosco e nós não percebemos que ela está lá. Blasfemadores, o que é blasfemar? É falar mal, é falar contra, é falar contrário. Então, isso tudo são atributos dos homens dos últimos dias. Amém, irmãos? Blasfemadores, desobedientes aos pais. Você vê honra nisso, sim ou não? Nos últimos dias haverá pessoas desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Quando se fala de desobedientes aos pais, esses dias mesmo eu peguei o meu filho e eu falei, rapaz, como é que pode, depois um carinha desse cresce e se enche de marra com os pais, acha que sabe mais do que a gente, sabe tudo, a gente está atrasado, nós não sabemos nada, mas agora não sabe nem tirar a própria fralda, é eu que tenho que tirar. Você entende isso? Desobediência aos pais, ingratidão. Quantos de nós não já fomos ingratos, irmãos? Então presta atenção, que todas essas coisas são atributos dos homens dos últimos dias e tudo isso tem a ver com a desonra. Tudo isso tem a ver com desonrar pessoas. Nós vamos discorrer um pouco, nós vamos perceber que a honra, irmãos, ela deve ser paga a cada um de nós. Você vai perceber que nós devemos honrar os que estão em cima, mas nós também devemos honrar aqueles que estão embaixo de nós. Como assim, pastor? Você já vai entender. Devemos honrar aqueles que estão sobre nós como liderança nossa, mas devemos honrar aqueles que estão debaixo da nossa liderança. Nós devemos honrar os nossos patrões, vou dizer assim, mas nós também devemos honrar os nossos funcionários. Quantos empresários tem aqui? Eita, glória a Deus. Então, devemos honrar patrão, claro, mas também devemos honrar os funcionários. Devemos honrar a Deus acima de qualquer outra coisa, irmãos. Devemos honrar uma palavra que nós damos. Você está comigo? Quantas vezes nós damos uma palavra? Irmãos, hoje eu fui parabenizado por ter honrado a minha palavra. Agora isso é normal. Oh, parabéns, viu? Você honrou sua palavra. Isso não é normal não, irmãos. Honrar a palavra deve ser algo comum. Mas se tornou algo tão incomum que quando você faz, as pessoas dizem parabéns. Quando cai uma carteira no chão, você pega a carteira e entrega a carteira, as pessoas dizem, ó, parabéns pela sua honestidade. Mas não é digno de parabéns não, irmãos, é normal, você achou, viu que caiu, tem que devolver mesmo. Encontrei um celular, poxa, abri o celular aqui, aí vi lá, marido amado. Não sei não se tem, tá? Achei lá, marido amado. Opa, achei, vou ligar pro marido. Rapaz, ó, encontrei o celular aqui, achei marido amado, deve ser você. Né? Eu fiz isso, outra vez encontrei um celular aqui. Encontrei minha linda, eu disse, essa aí, vou ligar para essa. Tomara que seja a esposa, né? Era. Mas, irmãos, aí as pessoas dizem, ó, parabéns pela sua honestidade. Parabéns por quê? Porque se tornou algo incomum. Quem encontra um celular hoje, diz assim, poxa, achei R$1.000, R$1.500. Quem encontra uma carteira hoje, fala, uau, se tiver dinheiro é minha. Alguém já ouviu essa, não? Então nós vamos falar sobre sementes de honra, irmãos, e a honra deve estar junto conosco em todo tempo. E nós não podemos perder isso. Tudo aquilo que você plantar,
Nós falamos nas três quintas-feiras já, nas 2 quintas-feiras nós vamos falar hoje de novo. Tudo o que o homem semear, isso certamente você vai colher. Na semana passada nós falamos sobre sementes a longo prazo, quando você cuida bem dos seus pais, quando eles estiverem bem velhinhos. Pode crer, os seus filhos estão vendo isso. Seus filhos estão olhando para você, quando você fala assim, ai, minha mãe ninguém aguenta. Deus me livre ficar perto da minha mãe 10 minutos. Os seus filhos estão olhando para você, queridos. E tudo aquilo que você está semeando, acredite, você vai colher. Então a colheita é algo certo, diga algo certo. Pronto, vamos ler alguns textos que vai mostrar para nós que tudo aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. Abre comigo em Gálatas 6:7. A maioria já conhece o texto, então eu vou falar bem rápido. Diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto certamente ele colherá. Lucas capítulo 6 e versículo 38. Jesus está dando alguns ensinos aqui, irmãos, e ele está falando nada menos do que da colheita. Lucas 6, 37, volta para o 37, é melhor. Diz assim: não julgueis e não sereis julgados. Percebe aí que isso aí está falando de semeadura e colheita? Não julguem e vocês não serão julgados. Já percebeu como é fácil nós julgarmos as pessoas, irmãos? Sem saber o que na íntegra aquela pessoa está passando? Então Jesus disse: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Por quê? Porque tudo aquilo que o homem semear, isso certamente ele vai colher. Perdoai e sereis perdoados. Versículo 38. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, olha a colheita aí, percebeu? Que aquilo que você faz, você vai receber em troco. Boa medida, diga boa medida. Recalcada, sacudida e transbordante. Quantos querem uma boa medida de algo ruim na sua vida? E uma boa medida bem recalcada, bem sacudida e transbordante para você desse algo ruim. Quantos querem isso? Mas tudo aquilo que nós semearmos é exatamente o que nós vamos colher. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão. Que coisa boa é a colheita. Diz aí, irmãos. Tudo que o homem semear, isso certamente colherá. Amém? Nós precisamos ter atitudes corretas, irmãos. As nossas atitudes são sementes, você sabe disso? Uma palavra que você fala, uma ação sua, irmãos, um gesto, um modo de pensar. Ei, as nossas atitudes são sementes. E nós precisamos identificar, irmãos, aonde estão as nossas atitudes corretas. Como nós identificamos, pastor? Pela palavra. A palavra vai guiar você pelas atitudes corretas. Amém? Vamos lá. Abre sua Bíblia comigo em Mateus 7:12. Olha, fazia tempo que eu não ouvia as folhinhas rodarem. O dia que faltar a internet ou computador, a gente vai saber ler a Bíblia ainda, não vai? Sim ou não, irmãos? Mateus 7:12 diz: tudo quanto, pois, queres que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Irmãos, como nós queremos ser tratados? Quantos aqui gostam de ser honrados? E quantos estão dispostos a dar honra? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse: se eu vos entristeço, quem me alegrará, senão aquele que está sendo entristecido por mim? Irmãos, se nós desejamos coisas boas, desejamos receber coisas boas das pessoas, ei, nós precisamos dar a elas as coisas boas de nós mesmos. Você está comigo? Tudo que você quiser que os homens te façam, faz você também por eles. Esta é a lei e os profetas, irmãos. Nisso se resume a palavra de Deus. Eu quero receber coisas boas, então eu vou dar coisas boas. Pastor, mas você está falando de honra, ok. Ei, irmãos, houve uma época da minha vida em que eu fui convidado para ser padrinho de um casamento.
E é muito bom ser padrinho de casamento, que o noivo escolhe a roupa que você vai vestir. Não é assim? A noiva, geralmente, né? O noivo, tá tudo bem para ele, mas a noiva vai escolher a roupa que você vai vestir. E a noiva quer uma gravata azul royal, se vira para encontrar. Mas a noiva quer todo mundo de azul royal, ela quer todo mundo de terno italiano. A noiva quer todo mundo alinhado, smoking, aquela gravatinha borboleta. A noiva quer tudo top, aí eles convidam você para ser o padrinho. Irmão, você não quer ser o padrinho, porque você vai ter que gastar simplesmente para fazer aquela entrada triunfal. Aonde toda a ênfase, isso, detalhe, fora o presente. Aonde toda a ênfase está nos noivos, todas as fotografias, todo o foco está nos noivos, mas você vai ter que desembolsar um dinheiro para participar do casamento deles. Aí você pensa, rapaz, e agora? O que eu vou fazer? Alugar um smoking, pagar R$1.200 no aluguel de um negócio bom, padrão, porque a noiva exigiu que você pagasse aquilo. Ela até te deu o nome da loja que aluga. Ó, todo mundo vai alugar nessa loja aqui, porque todo mundo aluga igual, ó que legal. Noiva é super gente boa, gente, eu gosto demais. Por isso que Jesus coloca a gente como noiva dele. Aí você pode pensar, rapaz, eu não queria ser padrinho, mas eu costumo analisar uma coisa, irmãos. Imagina só, vou falar dos noivos que tem aqui. Temos um casal de noivos aqui. Oh. Imagina só, irmãos. Essa é metáfora, tá? Não é uma cantada, não. Imagina só, o Luiz, ele tem aproximadamente no hall de amigos dele, ele tem pelo menos 1.000 pessoas, amigos, conhecidos, familiares, vou colocar no mínimo 1.000, acredito que tem mais. Mas ele tem no mínimo 1.000 pessoas. Aí ele vai fazer uma seleção dessas 1.000 pessoas, ele vai escolher 2 casais de padrinho para o casamento dele. E ele vai fazer uma seleção nessas 1.000 pessoas, que ele conhece. Amigos, parentes, tios que pegou ele no colo, carregou ele, andou com ele a vida toda. Ele vai fazer uma grande seleção dessas 1.000 pessoas. E ele diz assim, Michele, metaforicamente, eu queria que você fosse minha madrinha de casamento. Irmãos, você percebeu o tamanho da honra? Das 1.000 pessoas que ele conhece, para mais, nem estou colocando os do Facebook. Porque no Facebook nós conhecemos gente que a gente não conhece. Né? Nós temos amigos que não conhecemos lá no Facebook. Eu estou falando os conhecidos mais próximos, 1.000 pessoas. Dessas 1.000 pessoas, ele diz, Michele, eu queria que você fosse minha madrinha de casamento. Irmãos, que honra. Aí Michele começa a arrancar os cabelos, porque ela vai ter que correr atrás de um vestido que Sumayara vai escolher. Meu Deus do céu. Ela vai ter que correr atrás daquela geladeira duplex, com porta preta de vidro. Que vai estar a lista disponível na van. Vai escolher até a loja. Eu nem sabia que isso existia. É esse negócio aí, nesse negócio aí, ó, vocês já estão sabendo onde vai estar a lista dela. Então analisa comigo, irmãos. Aí nós ficamos, rapaz, e agora o que eu vou dar? Eu só tenho dinheiro para comprar uma espamadeira de arroz. Aí a espamadeira que chama aquele negócio? Como é que é? Uma concha, vou falar uma concha é mais fácil. Eu só tenho dinheiro para comprar uma concha, mas eu fui convidado para ser madrinha, fui convidado para ser padrinho. Irmãos, que grande honra eu recebi. Vanessa e eu, antes de nós pastorearmos igreja, nós fomos padrinhos. Acho que todos os casamentos que tinha na igreja, a gente era padrinho. Eu fui padrinho da Silvana lá, a Silvana está ali rindo. Acho que a gente era padrinho de todos os casamentos. Eu entrava mais na igreja do que as noivas. Mas para mim, irmãos, era uma honra isso. E a gente fazia esforço mesmo para fazer o nosso melhor, para que o casamento daquela pessoa ficasse top. Porque que grande honra. Uma pessoa que tem no mínimo 1.000 conhecidos e amigos, ela me convidar para fazer parte do momento mais feliz da vida dela. O momento mais feliz é depois mesmo, o casamento depois. Na íntegra, 20 anos depois, vai ficando mais feliz ainda. Mas aquele momento crucial, aquele momento top da vida da pessoa, ela quer você nas fotos com ela, uma coisa boa. Você entende, irmãos? Agora, tudo que você quer que os homens vos façam, faz você por eles. Porque às vezes fazer um esforço por alguém, irmãos, custa caro. Glória a Deus pela vida dos... Ele eu tiro, ele não vale.
pela vida dos meninos Mateus, Samara, que saíram daqui e foram até Campina Grande para honrar uma pessoa por causa de uma formatura. Que coisa grandiosa isso, ele não vale. Ele foi lá para buscar, eu entendi. Mas que coisa grande, que honra isso. E você plantou isso, certamente você vai colher isso. Amém, irmãos? Vocês estão comigo? Então tudo que vocês querem que os homens vos façam, faz por eles também. Honra as pessoas, irmãos, e você vai ter honra de volta. Honra as pessoas com a tua presença, honra as pessoas com os teus esforços. Às vezes nós temos dificuldade até de honrar os de casa. Amém, irmãos? Eu vou ler rapidinho os versículos que o tempo ficou curto para mim. Vamos lá. Provérbios, capítulo 11 e versículo 24 diz: uns dão generosamente e têm cada vez mais, outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. A pessoa generosa prosperará, e quem dá a beber terá a sua sede saciada. Tudo isso são atitudes de honra. Você está comigo? Provérbios 22 e versículo de número 8 diz: quem semeia injustiça, colhe desgraça. O seu reino de terror chegará ao fim. A pessoa generosa será abençoada, pois alimenta o pobre. Quem semeia injustiça, colhe desgraça. Nós estamos falando do princípio de honra, amém, irmãos? É importante nós entendermos que honra é um princípio e nós precisamos semear honra, amém? Quando você semeia coisa boa, você vai colher coisa boa. Colossenses 3:25 diz: pois aquele que faz a injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Luciano Subirá diz que o princípio que você quebra é o mesmo que quebra você. Coisa boa, não é? Quando nós quebramos um princípio, aquele princípio acaba quebrando a gente também, porque uma hora você vai requerer aquilo de volta. Amém, irmãos? E nós não vamos receber sementes de honra, irmãos. É importante nós estarmos ligados com isso, semear coisas boas, semear honra. E às vezes eu fico encucado com algumas coisas, porque nós, irmãos, nós estamos andando de um modo que nós não estamos mais nos preocupando com isso. Eu dei uma palavra, fica a dica para os ministros. Eu dei uma palavra, eu tenho que cumprir com aquela palavra. Eu falei que eu iria a tal lugar fazer uma oração. Eu preciso ir a tal lugar fazer uma oração. Talvez não tenha tanta importância para você, mas você falou, tem alguém esperando você. Você está comigo? Eu fui convocado para dirigir, para ministrar em um culto. Ei, irmãos, tem um povo esperando por você. Você deu a sua palavra, você precisa cumprir com a sua palavra. Você está comigo? Eu vim para cá agora direto do hospital, minha mãe estava lá. Eu liguei para minha irmã e disse: filha, vem aqui me substituir, por favor, porque eu estou ministrando hoje, eu preciso ir à igreja. E eu tinha uma ótima desculpa para não vir, porque eu estava com mamãe no hospital. Se eu dissesse para vocês: estou com mamãe no hospital, não posso ir, vocês me perdoariam, sim ou não? Mas, irmãos, quando nós temos uma palavra a cumprir, nós precisamos fazer o máximo para cumprir com essa palavra. Por quê, irmãos? Porque as pessoas estão esperando alguma coisa acontecer, porque você falou que aconteceria. Você está comigo? Então você deu a palavra, irmãos, cumpra com a sua palavra. Quando você dá uma palavra, principalmente nas coisas do Senhor, e você não honra aquela palavra, você não está desonrando somente a Deus, porque Deus é o primeiro a ser desonrado nisso. Mas você está desonrando também os seus irmãos, que estão ali por você, eles estão ali esperando receber alguma coisa. Você está comigo? Glória a Deus. Essa foi só para os ministros e para todos os que são ministros e ainda estão sentados. Amém, irmãos? Vamos lá. Sementes de honra. Olha que interessante o que Provérbios diz. Provérbios 26 e versículo 1 diz assim: como a neve no verão e como a chuva na ceifa, assim a honra não convém ao insensato. Então uma pessoa que não vive no princípio da honra, ele é considerado como insensato. Uma pessoa que não honra a própria palavra, uma pessoa que não honra Deus, uma pessoa que não honra os homens, ele é considerado como insensato. Você está comigo? Romanos
Em Romanos, no capítulo 13, e versículo de número 7, vai dizer: pagai a todos o que lhe é devido. Você percebe que você está sempre devendo alguma coisa a alguém? A Bíblia nos ensina a não dever nada a ninguém, exceto o amor. Mas presta atenção nos detalhes, que quando você anda em amor, todos os outros princípios são cobertos. Porque o amor cobre todos os outros. Você não pode andar em amor e desonrar alguém. Você está comigo? Você não pode andar em amor e desonrar a Deus. Você não pode andar em amor e desonrar os seus pais. Você não pode andar em amor e desonrar os seus líderes. Você não pode andar em amor e desonrar uma pessoa qualquer na rua. Você está comigo? Então, o apóstolo Paulo diz aos romanos: pagar a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Amém, irmãos? Então, nós precisamos cobrir todas as áreas de nossas vidas, mas nós não podemos deixar de lado o princípio da honra. Devemos honrar pessoas. Quantos aqui devem honrar os pais? Entenderam isso? Você deve honrar os seus pais? Sim ou não? Agora eu pergunto, pergunta retórica, tá? Responda para si mesmo. Não quero ver nenhuma mãozinha levantada. Quantos aqui já fizeram coisas que você sabe que desonrou seus pais? Ai. É amém ou ai de mim, como dizia o pastor Buddy? É amém ou ai de mim? Então, irmão, se você entende que deve honrar os seus pais, você precisa fazer isso com força. Amém? Você deve honrar a sua liderança. Você trabalha, você tem carteira assinada, você deve honra aos seus superiores. Você deve honrar, irmãos, os seus superiores. Como? Cumprindo bem os horários, fazendo aquilo que você tem que fazer, embora não esteja presente ele presente ou ele ausente. Você precisa cumprir o seu papel, porque você cumprindo o seu papel, você o está honrando. Amém? Você precisa honrar a Deus acima de todas as coisas, queridos. Começar por Deus. Você precisa pela manhã e dizer: hoje eu me propunho a honrar a Deus. Como é que eu honro a Deus? Com todas as minhas atitudes, com o meu jeito de ser, de falar, de pensar, com o meu jeito de agir, com o meu jeito como marido, como funcionário, como chefe, como pastor, como membro, como cristão. Eu preciso honrar a Deus. Deus deve ser honrado acima de qualquer outra coisa. Mas, irmãos, eu quero deixar bem claro para você, nos dias de hoje está mais fácil nós desonrarmos a Deus do que desonrar alguém. Porque nós andamos muito no natural. Então nós entendemos que essa pessoa, se eu desonrar ela, essa pessoa não vai gostar mais de mim, vai falar mal de mim, não vai querer mais fechar nenhum acordo comigo, porque eu a desonrei. Mas às vezes para desonrar ao Senhor é tão fácil, porque Deus ele sempre perdoa, não é? Quantos creem que Deus é bom? Mas foi Deus quem disse: irmão, se alguém me honra, eu o honrarei. Mas se alguém me despreza, este será desprezado. Foi Deus quem disse: eu amo os que me amam. Eu amo aqueles que me amam. E às vezes, irmãos, nós estamos na igreja, nós estamos buscando, nós estamos honrando a Deus com a nossa presença. Estamos fazendo isso com força, vindo aos cultos, honrando a Deus com a nossa presença, mas às vezes algumas atitudes não estão fazendo isso. Eu falo isso com temor no coração, irmãos, porque eu sou uma pessoa como você. Eu sou uma pessoa cuidadosa de que uma atitude minha não desonre ao Senhor. Às vezes, quando eu trato algo com você, irmão, se eu chatear você, eu vou buscar no Senhor. Senhor, eu estava certo, eu estava errado. Como é que o Senhor vê essa situação? Será que eu fui duro demais? Será que eu fui passivo demais quando deveria ser ativo? Por quê, irmãos? Porque se eu errar com você, eu estarei errando com o Senhor também. Entende isso? Não tem honra em fazer de qualquer jeito para Deus, irmãos. Para Deus nós devemos fazer o nosso melhor. Para Deus nós devemos dar o nosso melhor. Para Deus, irmãos, nós precisamos nos esforçar. Você está comigo? Deixa eu avançar aqui. O princípio da honra, irmãos, é algo tão precioso que nos 10 mandamentos, um dos 10 mandamentos começa dizendo: honra a teu pai e tua mãe. Então é algo precioso que precisa ser ensinado desde criança. Honra a teu pai. Não falando com alguém adulto, está falando no geral, mas começa na infância. Quantos já viu um bebezinho bater na cara da mãe assim? Pá, já viu isso? Você já viu isso?
Por quê? Porque a semente já está lá. Ele ainda não sabe, então se a mãe deixar, ele vai continuar batendo a vida toda. Mas a palavra ensina: honra a teu pai e tua mãe. É um princípio tão precioso que desde criança nós temos que ensinar para eles. Ei, quantos são do tempo da bênção para o pai ainda? Pede a bênção para o pai, né? Pede a bênção da mãe. A mãe tem que abençoar, o pai tem que abençoar. Honra os pais. Entenda que o pai e a mãe têm poder para te abençoar. Mas aí nós chegamos às vezes a um certo ponto da vida que nós entendemos que aquela pessoa não está mais acima da gente. Nós estamos no mesmo nível que ela. Tony Cook diz no seu livro Em Busca de Timóteo, Tony Cook fala para a gente tomar cuidado com a familiaridade. Porque às vezes nós ficamos tão perto de uma pessoa e a pessoa ela está acima da gente. Nós esquecemos que aquela pessoa ela tem uma unção, uma capacitação de Deus para nos abençoar, porque nós estamos muito perto dela. Então nós não a honramos como deveríamos honrar. Eu vou dar um exemplo, irmãos. Eu tenho uma unção eclesiástica sobre a minha vida. E eu tenho pessoas que me veem como... Um dia ela me xingou em casa. Eu falei assim: pai, não pode não, cara, fazer isso com o pastor não. Ela disse assim: eu não estou falando com o pastor, estou falando contigo mesmo. Mas minha sogra me honra como pastor também. Mas entenda, às vezes a familiaridade é difícil um irmão seu ver você como ministro, não é? Por conta da familiaridade. Ele está tão perto que ele não te vê como ministro de Deus. Ele não vê capacitação em você para abençoar ele. A familiaridade às vezes faz com que a desonra venha. Quem é um pastor quando ele está trabalhando? Ele é só um trabalhador. Quando ele está trabalhando no secular. Quando ele está na casa dele, ele é o quê? Lá ele é o pai, lá ele é o marido. Lá ele tem um nome. E o nome dele não é pastor. Né? Tem gente que nem sabe o nome do pastor. É pastor mesmo. Mas, irmãos, é precioso você se achegar a pessoas que ela está acima de você. Você andar junto, você caminhar junto, você pegar junto mesmo e dizer assim: vamos trilhar esse caminho juntos. Mas nós precisamos tomar cuidado com a familiaridade. Jesus andou com 12 discípulos, sim ou não? Escolheu 12 para si. Havia aqueles que eram os mais chegados, eram 3. Você sabe disso, né? Aonde ele, nas coisas mais detalhadas, vamos dizer assim: vamos lá ressuscitar uma garota, ó, só vai 3 comigo, vai Pedro, Tiago e João, vamos vocês 3. Vamos lá para a oração, vamos tirar um tempo de oração aqui, vem os 3 comigo, Pedro, Tiago e João. Né? Jesus tinha esses 3 que andavam com ele, em todo lugar eles estavam juntos. Pedro, alguns dizem que era o presidente do sindicato, era aquele cara que estava sempre falando. Depois da ascensão de Jesus, o batismo com o Espírito Santo, Pedro começa a pregar a palavra, porque Pedro era um falador, ele gostava de falar, ele era um pregador da palavra, vou dizer assim. Amém? Pedro estava sempre do lado de Jesus. Pedro recebeu uma grande revelação naquele dia em que Jesus perguntou: quem estão dizendo por aí que é o Filho do Homem? O que é que estão falando de mim por aí? Aí os discípulos começam a discorrer, dizendo: uns dizem que você é profeta, outros dizem que você é Elias. Jesus disse: beleza, mas eu não estou preocupado tanto com a opinião deles. E vocês? O que vocês pensam de mim? Os caras que estavam andando juntos, os caras que sentavam à mesa com ele, os caras que comiam pão que era repartido por ele, os caras que aprenderam dele, irmãos, nos detalhes, os caras que viram Jesus dormindo. Que a multidão não, a multidão via ele operando milagre, mas os que viam ele dormindo. Era a opinião desses que Jesus queria. Vocês, o que vocês dizem a meu respeito? Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu reconheço essa unção na tua vida. Que coisa boa, irmãos. Andando juntos, eu reconheço a unção que está sobre a sua vida. Você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nesse momento, Pedro estava andando junto, havia uma familiaridade, mas Pedro não desprezou a unção. Ele disse: eu reconheço quem você é. Eles continuaram andando juntos, sim ou não?
Depois desse episódio, Jesus fala para ele: Pedro, ó, sucesso, cara, não foi nem sangue, nem carne nem sangue que te revelou isso, foi o meu Pai que está no céu que revelou isso no teu coração, a meu respeito. Eles continuam andando juntos, Jesus serve a ceia para eles, Jesus caminha com eles. Daqui a pouco, Jesus começa a falar para eles: rapaz, agora o meu tempo está chegando. O tempo em que as coisas vão se cumprir está chegando. Eu vou precisar ser levado pelos homens, eu vou precisar ser crucificado, eu vou precisar morrer. Para que as coisas possam acontecer, tem que ser desse jeito. A Bíblia diz que Pedro, chamando Jesus à parte, começou a repreendê-lo. A familiaridade levou Pedro a um pecado de desonra. Pedro chamou Jesus à parte. Rapaz, vem aqui no canto que eu vou falar contigo. Está errado, cara. Não vai morrer, eu vou morrer no teu lugar. A familiaridade trouxe desonra. Jesus rapidamente tratou isso. Jesus, andando com Pedro, disse: ei, Satanás. Por quê? Porque a familiaridade trouxe confusão. Então tomem cuidado com a familiaridade. Se tem alguém, irmãos, que você honra, continue honrando. Ainda que você veja que essa pessoa é totalmente igual a você, continue honrando. Continue honrando seus pais, continue honrando seus líderes, continue honrando a Deus, perto que você esteja dele. É tão bom estar perto de Deus, irmãos. É tão bom perceber que a companhia de Deus é constante na sua vida. Sabe, tudo que você vai fazer, diz: Deus está lá, Deus está aqui, Deus está nesse negócio. Você percebe Deus em tudo, seja no beber uma água, seja numa brincadeira de criança que você está fazendo com os seus filhos, com os seus netos. Mas ei, você percebe, Deus está lá. Mas nem por isso nós podemos desprezá-lo. Você está comigo, irmão? Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que o casamento é digno de honra entre todos os outros. Então nós precisamos honrar aquilo que é digno de honra. Quem é casado, honre o casamento. Amém? Casamento é para ser honrado. Ei, não se pode casar e dizer assim: se não der certo, cada um vai para um lado. Não, ei, creia que vai dar certo, porque casamento é digno de honra. Honre o seu compromisso. Assuma um compromisso e honre. Alguns juízes de paz dizem: ei, você promete amar e respeitar. Vou fazer aqui já. Até que a morte o separe. Sim, até que a morte o separe. Sim. Cuidado. Amém, irmãos? Essa palavra precisa ser honrada. Só para resumir aquele trecho que eu falei sobre tomar cuidado com a familiaridade. Jesus disse que não há profeta sem honra, senão na sua casa e no meio dos seus. Amém? Jesus também disse que quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá galardão de profeta. Então cuidado com a familiaridade. Houve um dia, eu não sei se Vanessa lembra, mas houve um dia que por uma direção do Espírito, eu orando por Vanessa é minha esposa, eu orei por ela, não como esposa, mas como membro da igreja, como ovelha, debaixo do aprisco do Senhor. Eu orei por ela, e na hora que eu estava orando por ela, eu peguei nas mãos dela e disse: há poder de cura nas suas mãos. Não sei se ela lembra disso, mas eu entreguei e disse: há poder de cura nas suas mãos. Deus me mostra poder de cura nas suas mãos. Então, debaixo da unção, eu vi isso acontecer. Há poder de cura nas suas mãos. E já houve dia de eu mesmo estar adoecido na minha casa, que eu tenho um corpo igual o seu também. E quando Vanessa impunha as mãos sobre mim, era instantâneo. Todos os sintomas saíam. No mesmo instante. Na minha casa, quem é Vanessa? É minha esposa. É a garota que eu fico querendo um chazinho, cheio de mimo. Porque homem doente é uma tristeza, né? É uma tristeza. Eu queria o chazinho, eu queria o mimo, ela pegava, puf, em nome de Jesus, cura ele. E eu, acabou o mimo todinho porque a cura chegou. Receber, irmãos. Quando você honra a unção que você honra, você recebe dela. É minha esposa? É, mas é ministra de Deus. Há poder de cura nas mãos dela. E eu recebi disso depois. Eu nem sabia que um dia receberia, mas recebi. Quando você honra, você recebe.
Amém, irmãos? É preciso mesmo fechar, não deixar o tempo para mim. Então, se você recebe um profeta no caráter de profeta, você recebe galardão de profeta. Vou só tratar um trecho aqui rapidinho e nós já vamos descer para acabar. Eu comecei o texto falando sobre o apóstolo Paulo aconselhando um jovem pastor, dizendo: olha, nos últimos dias você vai ter que... os homens serão assim. Então, esses aqui são os homens que nós vamos ter que lidar. A Bíblia diz para nós honrarmos também os nossos líderes, os nossos guias espirituais. E eu estou ensinando você hoje na posição de pastor seu. Não sabemos quanto tempo estaremos juntos, o Senhor sabe. Mas independente de ser eu ou ser qualquer um outro, aprenda a honrar a sua liderança. Porque se você não honra, você não recebe dela. E se você não recebe, logo você está sem liderança. Logo você está sem suprimento. E sem suprimento nós morremos. Você está comigo? Então a Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, Hebreus 13, diz: lembrai-vos dos vossos pastores, ou dos vossos guias, ou dos vossos mestres, que ensinaram vocês na palavra. Irmãos, aprenda a viver debaixo de uma boa submissão àqueles que estão na posição de liderança de vocês, porque assim vocês vão receber. Os dias, porque eu falo agora como uma defesa de causa. Hoje você ouve o que você quer, você se alimenta do que você quer. Então está muito difícil, porque como pastor, se a direção que eu tenho é dizer para Michele: Michele, ei, você está andando por um caminho errado, Michele, esse caminho não é bom para você. Esse caminho é um caminho de morte. Quantos querem ouvir isso? É agradável ouvir essas coisas? Você está errada. Mude seu caminho. Não é agradável ouvir isso. Aí Michele, por sua vez, me amou demais. Aí ela vai e se enche de tudo que satisfaz o ego dela. Procura todo tipo de mensagem, procura todo tipo de pregações, que vai falar tudo contrário àquilo que eu falei para ela. O que vai acontecer? O ego vai lá em cima, dá uma alimentada na soberba, dá uma alimentada na arrogância e faz com que despreze a unção. Despreza a unção, nunca recebe correção. Eu estou citando Michele aqui. Nunca recebe uma correção, e por nunca receber uma correção, vai viver a vida toda errada. Você entende, irmãos, a importância que tem de você honrar a unção? Porque se você não honra, você não recebe. E deixa eu falar algo para você sobre pastor, irmãos. O pastor, eu costumo brincar que há uma diferença do pai para o tio. O tio é aquele que brinca com o sobrinho, é aquele que tira uma onda, sabe? O sobrinho ele não entrega total reverência ao tio como ele deve entregar ao pai, certo? O sobrinho brinca, tira uma onda, o tio leva para passear. O tio geralmente é o tio legalzão, né? Mas o pai é aquele cara rígido, é o cara que diz não. Ei, pai, posso não? Pai, posso não? Ei, não, assim não, desse jeito não. Se torna o tio muito mais legal do que o pai. Mas, irmãos, quem é que está cuidando na verdade? Você já ouviu falar que criança criada por vó não é muito agradável? Já ouviu falar? Criança criada por vó fica mimada, não é assim? Por quê? Porque a avó já criou dela. A avó foi rígida quando criou dela. A avó, quando criou dela, batia, corrigia, brigava. Agora o netinho da vovó? Não. Netinho, vovó briga se vê a mãe batendo na criança. Ai, pra quê? Você é ignorante com o menino? Tadinho do bichinho. Vem cá, vovó, vem. Não é assim? A criança criada por vó fica mimada. Mas quando é criada, os pais não vai ser agradável como a vovó, né? Amém, irmãos? Então aprenda a honrar, irmão. Receber um não. Ei, quando você receber uma correção, irmãos, aprenda a receber essas coisas, porque isso vai ser bom para você.
A Bíblia diz que Deus, ele corrige aqueles que ele ama. Ei, a Bíblia diz que se nós não temos correção, nós não somos filhos, nós somos bastardos. Então aprenda a receber, honre essas coisas, irmãos. Essas coisas vai tratar você, vai fazer bem para você. Receba bem. Eu como pastor, eu sei, irmãos, tem pessoas na igreja que nós podemos corrigir, tem pessoas que nós não podemos. Tem pessoas que a gente pode chamar e dar na canela dela 10 vezes, que ela vai, pastor, é isso mesmo, é isso. Mas tem pessoas que se você, rapaz, puxar um fiozinho da blusa dela, já, não, vou sair dessa igreja, vai para outra, e vai viver a vida toda torta. Aprenda, irmãos, a honrar isso, porque isso vai curar você, vai trazer benefícios para você. Amém? Eu preciso fechar, e eu vou fechar dizendo sobre honra para baixo. Timóteo disse, ou Paulo disse a Timóteo, honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. O que Paulo está dizendo com isso? Honra aquelas pessoas que não têm nada para te oferecer. Que a viúva na época não tinha nada para oferecer em troca. E o princípio da honra, ele tem que ser cumprido, irmãos, independente de. Amém? Antes disso, Paulo está falando da mesma coisa, ele diz assim, porém a viúva que tiver família, esses devem honrar ela. Esses devem honrar os seus progenitores. Mas se for verdadeiramente viúva, então nós temos que honrar essas pessoas que não têm nada para nos oferecer. E o mesmo Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 12 e versículo 23, ele diz, e os que nos parecem menos dignos no corpo, lhes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Então não existe, irmãos, essa pregação do evangelho. Olha, a igreja precisa honrar o pastor. Olha, você precisa honrar os seus líderes. Não, irmãos, você precisa honrar a todos. Amém, irmãos? Não importa o quão grande a pessoa seja, você precisa honrar ele no caráter dele. Não importa o quão pequeno ela seja, você precisa honrar essa pessoa no caráter dela. Você está comigo? Nós precisamos honrar a todos, irmãos. A semente da honra vai trazer um fruto de honra para você também. Nós gostamos de ser honrados, sim ou não? Todos nós gostamos de ser honrados. Agora a honra que ela precisa ser pedida, todo mundo que pede honra não é digno dela. Você está comigo? Então nós não precisamos cobrar honra de ninguém. Honre as pessoas e você vai ser honrado. Trate as pessoas com honra e você vai ser honrado. Amém, irmãos? Em todos os aspectos, trate com honra e você vai receber honra em troca. Então, se você for convidado para ser padrinho, ei, rapaz, que honra, eu tenho que honrar esse convite. Você foi convidado para um aniversário. Olha, vou fazer o aniversário do meu filho num buffet ali, o buffet 3 Corações, é o buffet do café. São 50 pessoas lá. Das 1.500 pessoas que eu conheço, você está relacionado. Ah, mas uma festa do menino de 1 ano, 2 anos, que besteira. Eu não vou não. Eu paguei por você. Eu honrei você pagando para você ir. E eu fiz esse convite para você. E você simplesmente desonra o convite porque você está cansado. Aí, quando você faz uma festa, não vai ninguém na sua festa. Porque foi o que você semeou. Então semeia a honra. A honra vai exigir esforço. A honra vai exigir esforço seu. Amém? Honrar a sua palavra às vezes vai exigir esforço. Porque você deu uma palavra, se esforce e honre ela. Honrar a Deus vai exigir esforço. Honrar e exigir esforço seu. Mas se esforce, porque assim você também vai ser honrado. Amém, irmãos? Fechando tudo isso, o final de ano está chegando. Honra o Senhor no final do ano. Tá bom? Vanessa disse assim, e é o que nós ensinamos. É festa, irmão. Se você quiser ficar na sua casa com a sua família, fique livre. Entenda. Cristo te libertou do império das trevas para te deixar livre. Quantos livres temos aqui? Mas quando por liberdade você decide ser escravo de Cristo,
então você está honrando Ele. Você está comigo, irmãos? Uma vez livre, eu decido estar nele. Então, final de ano, festas, nós deixamos você livre. Cristo deixa você livre. Mas honra ao Senhor. Amém? Fica de pé.